Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um Costureira 5K. Aqui eu ajudo costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é tipos de tecidos para a costureira conhecer, aprenda e venda mais. Gente, antes, deixa eu colocar meu microfone aqui, que eu acabei esquecendo. Enquanto isso, você que está chegando aí, seja muito bem-vinda, tá? Eu gosto quando vocês chegam, se apresentam, né? Para a gente poder começar a nossa live. Quem está chegando aqui no Instagram também, vem aqui para o YouTube, tá? Porque aqui vocês vão ver e participar melhor, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Me fala aí se vocês estão me escutando. Acabei esquecendo aqui de colocar o microfone, mas ainda bem que eu lembrei, que aí vocês podem me escutar melhor. Mas, voltando, né, relembrando, para quem está chegando agora, tá? Hoje eu vou falar, o tema de hoje são tipos de tecidos para a costureira escolher, aprenda e venda mais, tá? Então, para iniciarmos, deixa eu te falar primeiro o que são tecidos. Tecidos são vários aí que a gente pode encontrar no mercado, né? Como sarja, linho, algodão, algodão, né? Que é uma fibra do tecido, mas encontra-se vários tecidos com essa fibra de algodão, como a tricoline, o percal, a sarja, como eu falei, o jeans, né? Mas isso são os nomes desses tecidos. Esses tecidos são compostos por fibras, né? Às vezes as fibras são sintéticas, tem fibras naturais, fibras artificiais, tá? E os tecidos podem ser também de origem vegetal, tá? Eu vou falar um pouco previamente sobre isso, tá? Porque eu acredito que o importante para você mesmo é saber reconhecer esses tecidos, tá? E eu vou te falar um pouco sobre a diferença que existe entre esses tecidos. E é muito importante você, costureira, saber reconhecer os tecidos, porque isso te dá uma autoridade profissional. Isso também facilita o seu trabalho, o fato de você saber identificar os tipos de tecido, saber, como se diz, indicar para a sua cliente, porque normalmente as clientes vão até você em busca do seu trabalho e elas não têm noção aí de que tecido comprar para aquele determinado tipo de roupa que ela deseja ter. Então, é importante que você saiba fazer essa indicação e, em alguns casos, até mesmo comprar para ela, porque isso vai te dar uma autoridade, você vai passar uma confiança aí para a sua cliente, tá bom? Então, deixa eu falar para você sobre esses tipos de fibras aí que compõem os tecidos. Então, primeiramente, nós temos os tecidos de fibras naturais, como o próprio nome já sugere, né? Esses são os tecidos produzidos naturalmente, ou seja, eles são provenientes aí de algodão, da seda, do linho, tá? E esses tecidos naturais, normalmente, eles são tecidos mais frescos, eles deixam o corpo da gente transpirar. São tecidos também que amarrotam, então, para você identificar se o tecido tem 100% linho ou 100% algodão, você vai pegar um pedacinho desse tecido, você vai assim, tô até com tecido aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse tecido que eu tô com ele aqui, tá? Ó, você vai segurar, né, e apertar, e se aquele tecido ficar bem amarrotadinho, né, esse aqui até ficou um pouco, não ficou muito, porque não é uma fibra 100% algodão, olha aqui para você ver, então ele ficou um pouco amarrotado, porque esse aqui é um tecido de algodão com elastano. Mas essa é uma das características dos tecidos de fibra natural. O linho, então, a marca registrada do linho é o fato dele amarrotar bastante, principalmente quando você dobra aquela peça, aí já fica a marca da dobrinha. Quando você senta, então fica a marca do linho, e eu acho até chique, tá? As pessoas que valorizam aí tecidos naturais, elas não veem isso como um incômodo, mas como algo assim chique, bonito, elegante. Normalmente, as peças mais elegantes
elas são feitas nesses tipos de tecidos, onde tem maior composição das fibras naturais. A lã também é um tecido natural, feito de uma fibra natural, porém, já não é um tecido fresco, né? Por isso que normalmente se usa tecidos de lã aí no inverno, tá? E agora, quero falar com você dos tecidos artificiais, que englobam também os tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos, na sua composição, eles são derivados do petróleo, são de produtos químicos, são de misturas químicas, né? Os tecidos com fibras sintéticas ou fibras artificiais, eles são feitos de poliamida, nylon, poliéster, viscose, tá? E aí você coloca num cantinho aí a viscose, porque todos os tecidos aí que são sintéticos, que são tecidos artificiais, eles são tecidos assim mais quentes. Porém, são tecidos que não amarrotam, o contrário aí dos tecidos naturais. Eles são tecidos que têm uma durabilidade aí infinita, podemos dizer. É até ruim para o meio ambiente, porque ao ser descartado alguma peça desses tecidos artificiais e sintéticos, demoram-se aí 200 anos para eles se decomporem aí no solo. Então, existe aí um movimento muito grande para que se extinga esses tecidos aí da face da Terra. Mas eles têm o seu ponto positivo, porque eles são duráveis, eles são tecidos que não desbotam, tá? Eles são tecidos que não amarrotam, como eu já te falei, e é aquele que o cliente gosta, que tacou na máquina, tirou, secou rapidinho. Esses são os tecidos artificiais, os tecidos sintéticos, só que eles são quentes. Então, eles não absorvem o calor, a pessoa veste e a pele não transpira, né? Você fica com aquele suor escorrendo ali no seu corpo e eles absorvem também o odor. Por isso que algumas roupas até de academia que tem na sua composição o fio de lycra, que é uma fibra também artificial, fica às vezes aquelas peças ficam com aquele mau cheiro, porque ela absorve ali ela absorve ali o odor, então isso acontece. Normalmente eles têm o aspecto de um plástico e são brilhosos. Esses são os tecidos artificiais ou sintéticos. Eu posso dar exemplos para vocês aqui de crepe, tafetá, né? Deixa eu lembrar aqui para você. Eu falei da viscose, né? Aí eu falei, coloca no cantinho a viscose, porque a viscose ela é um tecido de fibra artificial, mas a partir de algo natural, que é a celulose, que é extraído das árvores. Mas essa celulose, ela passa por um processo químico, misturado a outros componentes aí, químicos também, e se transforma na fibra da viscose. Então, ela é considerada, a viscose, um tecido artificial. Porém, ela não se enquadra aí nessas características que eu te falei aí dos tecidos artificiais ou sintéticos. A viscose, ela já é um tecido fresco, ela amarrota bastante, não é? Mas ela não é um tecido feito a partir de fibra natural, tá? Ela é um tecido feito a partir de fibra artificial. Mas, diante desses dois tipos que eu falei aí com você, né, desses dois tipos de fibras, as naturais e as artificiais, eu não poderia deixar de falar também dos tecidos sustentáveis. Isso mesmo. Hoje, tem se buscado cada vez mais aí tecidos que sejam sustentáveis, ou seja, o que são tecidos sustentáveis? São tecidos que não agridem a natureza, desde a sua fabricação até o seu descarte. Esses tecidos são fabricados de forma pensada aí em minimizar o impacto ambiental que as indústrias têxteis fazem no meio ambiente. Então, hoje nós precisamos realmente nos preocupar com isso, porque nós precisamos aí preservar o mundo que nós vivemos e a população está cada vez mais crescendo e nós cada vez mais produzindo mais lixo e aí o planeta não aguenta, né, gente? Então, existem hoje no mercado esses tecidos aí sustentáveis, feito à base, eu fiz uma lista aqui de alguns que é feito à base de fibra de laranja, eu achei super interessante, é realmente um tecido feito ali a partir do bagaço da laranja, que passa por alguns processos ali, totalmente uma fibra ali feita a partir da laranja mesmo, que o aspecto desse tecido é como se fosse uma seda, e é muito gostoso, muito fresquinho também.
tem o K-Milk. Eu peguei os mais inusitados aqui para falar um pouco para vocês, e pelo próprio nome, milk, né? Lembra leite? O próprio nome já diz, esse tecido é feito a partir de uma substância que é liberada no leite coalhado, isso mesmo. E tem também o algodão orgânico, que é um processo de fabricação do algodão que não precisa utilizar agrotóxicos, então agride muito menos aí o meio ambiente, e hoje isso já é muito se falado, né? E tem tecido até a partir da fibra da bananeira, tecido um couro, que é o couro de abacaxi, feito da casca do abacaxi, tem tecido feito hoje do coco, né? Da fibra do coco, feito de garrafas PETs também, de produtos recicláveis. Então, tem se buscado aí minimizar os impactos ambientais cada vez mais, procurando produzir tecidos com fibras aí dos tipos mais inusitados possíveis. E cabe a nós, costureiras, nos preocupar com isso e procurar por esses tecidos, né? E sempre incentivar os nossos clientes também a buscar por isso. Eu não sei se você trabalha sob medida ou se você trabalha com pronta entrega. Às vezes é você mesmo. Se você trabalha com pronta entrega, é você mesmo que compra os seus tecidos e produz as peças para depois vender. Ótimo, porque aí você mesma pode estar buscando mais esses tipos de tecidos que sejam sustentáveis, tá? E se for o contrário, se você trabalha sob medida, é importante que você gere essa consciência aí no seu cliente, que às vezes ele vai pagar um pouco mais caro, mas ele vai estar contribuindo aí com o nosso planeta, o qual que é a nossa casa, né? E que nós precisamos nos preocupar com isso. Então, gente, existem também os tecidos mistos, que na sua composição tem misturas aí tanto de fibras naturais como fibras sintéticas. Por exemplo, essa tricoline que eu estou com ela aqui, é uma tricoline aqui de algodão com elastano, e eu percebo o elastano nela porque aqui na sua largura, né, eu estico e aí eu sinto esse elastano. Nessa composição aqui também, eu posso perceber com o toque que ela tem também um pouco de poliéster, que é uma fibra artificial. E a vantagem disso é que esse tecido aqui, ele não é 100% poliéster, então ele não é um tecido totalmente quente, tá? E ele não é um tecido 100% algodão, que é um tecido que amarrota muito e que não tem uma durabilidade tão grande como o tecido de poliéster. Então, essas duas junções aí, dessas duas fibras, faz com que esse tecido seja um pouco mais fresco e que seja também um tecido que não amarrote tanto e, além disso, que traga conforto na peça, porque ele tem elastano. E é muito bom escolher tecidos com elastano, porque isso dá vestibilidade às suas criações, isso dá conforto ao cliente que vai estar usando. Então, eu gosto sempre de optar por tecidos que tenham elastano na composição. E é muito fácil você reconhecer isso, que é como que você vai identificar se tem elastano na composição do tecido. É esticando esse tecido, e aí você vai perceber. E, normalmente, o elastano você vai sentir aí na largura, entre uma extremidade de uma orelha a outra extremidade. Alguns tecidos vem o elastano aqui no comprimento. E aí você vai fazer esse movimento aqui para poder identificar. Mas são raros. Normalmente, que eu conheço, é a bengaline, né? Que está usando muito agora. Alguns chamam de bengaline, né? Ou bengaline. É o tecido que tem esse elastano aqui no comprimento. Mas, gente, eu gosto de dizer sempre, malha não é tecido. Não é tecido plano, né? Malha é uma coisa, tecido, todos esses que eu te falei aqui agora, é outra coisa. Porque a malha, ela tem um entrelace diferente na sua trama, diferente do tecido. E isso faz com que ela seja sempre um tecido que tem elasticidade, além de ter elastano aí na sua composição. A malha é uma forma diferente de se trabalhar do tecido plano. Uma que tem que descansar antes, a modelagem da malha também é diferente. As máquinas que se costuram malhas são diferentes. Então, hoje, o que eu quero falar aqui é sobre tecidos planos, tá? Malha é para uma outra história e não é a minha área de atuação. Eu trabalho com peças de alfaiataria, herdei essa profissão aí do meu pai, que era alfaiate,
E na área de alfaiataria se trabalha com tecidos planos, né? O que é alfaiataria? São camisas, calças sociais, vestidos, né? E então, tudo que envolve aí essa parte aí de uma costura mais artesanal. Então, normalmente, essas peças são feitas em tecidos planos, em todos esses aí que eu te falei. Malha já é uma outra história, a qual eu não vou estar abordando aqui hoje, tá? Mas olha, gente, quais são os benefícios e as desvantagens de cada um desses aí que eu falei para você? Olha, depende da peça que você vai fazer, que aí você vai ter um benefício ou uma desvantagem em torno disso aí. Por que, gente, que eu falo isso, que depende da peça? Não é todo tecido que dá para todas as peças. Isso mesmo. Você vê lá um vestido lindo, maravilhoso, e normalmente é um vestido fluido, a sua saia, né, faz aquelas ondas, aquelas voltas, né, e tudo mais. Ele tem alguns babados no ombro. Aí você vai lá e compra para fazer esse vestido um tafetá. Esse vestido não vai ter o mesmo caimento dessa imagem aí que eu descrevi para você. Porque o tafetá, ele é áspero, ele é um tecido armado, ele não dá esse caimento, ele não dá essas ondas aí, caso você faça uma saia. Então, é difícil descrever para você as vantagens e as desvantagens dos tecidos. Isso aí você tem que ver a partir da peça que você vai fazer. Mas é importante você saber identificar. E isso, normalmente, nós identificamos aí com o toque. Você conhece o tecido, normalmente é pegando nele, é sentindo a sua maciez, é sentindo a sua leveza, é sentindo aí o caimento. Normalmente um tecido que tem alta composição de algodão, quando você pega nesse tecido, ele chega a ser um pouco peluciado, sabe? Assim, por cima. E um tecido que é de poliéster, eu até peguei um tecido aqui, de poliéster, ele já é um tecido armado. Ele é um tecido que uma das principais características aí das fibras sintéticas, né, é que parece plástico, e é um tecido que quando você encosta, né, e fricciona aí uma peça, uma parte, um tecido ao outro, ele faz um barulhinho. Deixa eu colocar aqui perto do microfone para você ver. Ele faz um barulhinho assim, sabe? Então, esse é o tecido sintético. E o toque, você vê que não é um toque macio, ele é um tecido mais áspero, né? Vamos dizer assim. Então, isso você vai se descobrindo, né? Essas coisas, no pegar mesmo, no toque, manuseando esses tecidos, e quanto mais você faz isso, mais experiência você tem. Então, as vantagens e desvantagens, quando dei a descrição aí no início para você, eu falei um pouco das fibras naturais. Eu gosto muito de tecido de fibra natural. Os clientes que são mais antenados aí com a moda valorizam muito esses tecidos, mas eles são tecidos mais caros. Então, não é todo mundo que entende isso e que enxerga, né? E que valoriza. Mas o cliente que sabe identificar isso, sabe reconhecer um linho, sabe reconhecer uma cambraia de algodão, sabe reconhecer uma sarja, ele valoriza essa peça, porque ele sabe que ali é uma peça feita num tecido que tem, assim, um bom caimento, é um tecido fresco, é um tecido que vai te dar conforto. Então, aquele cliente que preza por conforto e preza por elegância, normalmente ele vai escolher e ele vai valorizar os tecidos que são feitos a partir de fibras naturais. Já os tecidos sintéticos, eles são os tecidos que têm uma grande vantagem, é muito durável. Outra vantagem, é prático pra caramba, porque você não precisa passar. Cliente hoje, as pessoas hoje no mundo buscam por praticidade. Outra coisa, ele é muito, eu falei, né, que ele é muito durável porque ele não desbota, né? Então, aquela cor vai ser sempre aquela cor ali o resto da vida. Mas, se você é alguém e o seu cliente é alguém que preocupa com o meio ambiente, sabe que aquela peça ali, se ela for descartada, se um dia você deixou de querer, não serve mais para ninguém usar,
e aí você vai descartar, ela vai demorar aí, no mínimo, 200 anos para se decompor no meio ambiente, enquanto uma peça de algodão é numa média de 2 anos. Então, a diferença aí é muito grande, né? Mas, em contrapartida, eu acho que hoje a grande ideia é optar pelos tecidos mistos, né? Os tecidos mistos, eles, às vezes você quer unir essas duas coisas que eu falei aí, você quer unir o natural, o elegante, o conforto aí da fibra do linho, ou da fibra do algodão, ou da fibra aí da seda, né? Você quer unir aí a praticidade das fibras sintéticas, que não vai amarrotar tanto, que vai ter uma durabilidade melhor. Aí você encontra nos mercados tecidos que tenham aí essas misturas aí de fibras, tipo, como eu disse no início, né? O poliéster com algodão, né? A poliamida com algodão. E é importante você identificar isso, perguntar para o fabricante, perguntar para o vendedor qual é a composição daquele tecido. E, às vezes, com o tempo, você vai identificar isso apenas pegando. Você vai saber de qual fibra é no toque. Porque acontece de nem mesmo, às vezes, o vendedor saber, né, dessa fibra. Então, gente, as vantagens e desvantagens de cada um, eu falei com você, né? Dos sintéticos, dos artificiais, aí, do algodão, mas é importante, a maior, como se diz, o mais importante disso tudo é você saber identificar qual tecido se encaixa naquela peça de roupa que você vai fazer, porque isso impacta grandemente no resultado e na estética do seu trabalho final, tá? Quem está chegando aí, boa noite, deixa eu cumprimentar aqui, mais pessoas aqui chegando na nossa live, sejam muito bem-vindas, se apresentem, falem aí para mim de onde vocês são, eu gosto muito quando vocês chegam e se apresentam aí na nossa live. Gente, e aí, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? É algo importante também, como eu falei com vocês saberem identificar qual tecido combina com aquela peça que você vai fazer, com aquela peça que você vai costurar. Porque o resultado final aí da sua peça, da sua costura, vai depender muito do tecido que você vai estar utilizando. Você pode ter uma modelagem aí perfeita, você pode costurar divinamente bem, mas se aquele tecido que você está utilizando não for adequado para o tipo de peça que você está fazendo, então aquela peça ela não vai ficar boa, ela não vai ficar com o caimento melhor. Um exemplo para você. Você vai fazer uma calça justa, com bolsos, skinner, né, da perna mais ajustadinha, e aí você escolhe um crepe para poder fazer essa calça. O crepe é um tecido mais fino, ele é um tecido, um crepe, imagina, sem elastano ainda. Então, aquela peça, normalmente, ela não vai ficar legal, as costuras vão ficar enrugando, ela não vai ter um bom caimento aí no corpo da sua cliente, e a culpa não foi da sua costura, nem da sua modelagem, foi do tecido que não é adequado para aquela calça. O que seria adequado para aquela calça? Talvez seria uma sarja, a bengaline, né, como eu falei no início, talvez até a tricoline, mas se for uma calça muito justa, também a tricoline é um tecido muito fino, e aí vai acontecer até dessa peça não aguentar aí, quando a sua cliente sentar, ela pode até rasgar, porque é um tecido muito fino, então não combina com peças muito ajustadas ao corpo. É importante você identificar isso, porque isso vai valorizar o seu trabalho no final, fazendo com que você possa colocar nessa peça um valor mais agregado. E outra, que às vezes o cliente não entende do tecido, aí ele chega para você, te encomenda a peça, vai lá e já chega com o tecido pronto. É importante você poder falar para esse cliente, olha, você quer que eu faça a peça nesse tecido, mas esse tecido não é adequado para esse tipo de roupa que você está me pedindo. Fazer isso
evita que você tenha dores de cabeça depois, porque aí depois o cliente vem e experimenta, a peça não fica igual ele imaginou, não fica igual a foto que ele mostrou, e aí você tem que fazer vários ajustes, sabendo que aqueles ajustes não vão resolver, porque o problema está onde? A raiz do problema está no tecido que foi escolhido errado. Então é importante você ser franca. Existem tipos de tecido, gente, que servem mais para decoração, como o Oxford, por exemplo. Talvez você pega muito Oxford aí, porque o cliente, às vezes, ele vai na loja para poder comprar o tecido e ele quer economizar. E aí ele compra um tecido mais barato, se preocupa, às vezes, só com a cor daquele tecido. E aí traz para você poder fazer aquela peça linda, maravilhosa, que ele leva a foto para você. E aí você tem que se explicar, tem que ser sincero, tem que falar, ó, esse tecido, vamos falar especificamente do Oxford, né? É 100% poliéster, ele não vai transpirar, ele não tem nada de elastano, ele não vai ceder, sua fibra é totalmente rígida, não cede nada. Esse tecido, ele puxa fio, ele dá bolinha, esquenta pra caramba, não vai ter um bom caimento. Mesmo assim, você quer que eu faça? E aí pode ser que esse cliente vai até desistir, vai comprar um outro tecido, e aí você vai trabalhar feliz, sabendo que o resultado final daquela peça vai dar bom. Então, é bom, por isso que eu digo que é tão importante você saber identificar os tecidos certos para as peças corretas, para você poder vender mais no final. E não deixar o seu cliente insatisfeito depois. Isso te livra de muitas dores de cabeça, viu? E tem outra coisa que você precisa observar também, que os momentos aí de determinados tecidos durante o ano, porque isso existe sim. Por exemplo, agora nós estamos no final do ano, então, normalmente, são os tecidos que você vai mais trabalhar, são tecidos que têm brilho, tecidos que são seda, porque normalmente as pessoas estão em busca de vestidos, principalmente vestidos longos, que sejam bem esvoaçantes, né? Muito brilho por causa do Natal, por causa do final de ano. Então, esses tecidos normalmente são lurex, são tecidos com paetê, são tecidos que são crepes para fazer vestidos. Então, esses tecidos estão em alta aí no final do ano e é importante você ter essa ideia, ter essa noção, principalmente se você trabalhar com pronta entrega, porque são nesses estilos aí de tecidos que você vai investir. Aí já passa logo o final do ano, a gente já entra no mês de janeiro, fevereiro, as pessoas estão em busca de quê? Estão em busca de férias, né? De viajar. Normalmente, quando se está em viagem, você quer o quê? Você quer conforto, você quer peças leves, peças que caiam bem no seu corpo, que te deixam arrumada, mas que sejam confortáveis, que sejam leves, que sejam frescas. Normalmente as pessoas vão para lugares onde tem piscina, onde tem praia, onde são sítios ou fazendas. Então, você já tem que ficar antenada a isso e saber que nessas épocas, normalmente, as pessoas estão em busca de tecidos naturais, né? Que seja linho, que seja algodão, que seja tricoline, que seja também uma viscose, mesmo que não é uma fibra natural, a viscose é um tecido fresco, é um tecido leve, mas tem uma outra questão. Todos esses que eu te falei são tecidos que amarrotam. Então, você pode driblar aí, contornar essa situação, fazendo o quê? Buscando tecidos que sejam mistos, mas que tenham uma maior composição de fibras naturais aí na sua composição, né? Que tenham maior quantidade de fibras naturais na sua composição, porque as pessoas querem colocar as roupas na mala e não querem que amarrotam, né? Então, gente, nós temos que sempre pensar com a cabeça do nosso cliente, com o que as pessoas estão buscando, até mesmo na hora de comprar o tecido, até mesmo nas cores. A roupa pode ser linda, maravilhosa, mas se a cor do tecido não for uma cor desejo do momento, não for uma cor que estiver em alta, normalmente aquela peça ela vai ficar agarrada, ou aquele tecido vai ficar agarrado. Às vezes também acontece o seguinte, você é a louca dos tecidos e vive comprando tecido, sem saber o que você vai fazer com eles e deixa aí amontoado no seu ateliê. De repente, você acorda, né? Que eu falo que você precisa acordar para isso e pensa, eu tô com um monte de dinheiro parado aqui nesses tecidos. E aí, você não se preocupa se é outono, inverno, verão, primavera,
final de ano, início de ano, e vai lá e usa todos aqueles tecidos e costura, não vende nenhuma. Aí você fica desanimada e pensa, esse negócio não é para mim. Mas por quê? Porque aqueles tecidos que você... Não é porque a sua costura é ruim, não é porque o corte foi ruim, não é porque as peças estão feias, é porque aqueles tecidos não são adequados para o momento que você está vivendo, não são o que o cliente está querendo. É como você querer vender um casaco de frio, vamos supor, na praia. Ou melhor, é como se você fizesse uma saída de praia no tecido de lã. Não adianta você só querer fazer a peça, mas não se preocupar com o tecido adequado. Porque uma saída de praia no tecido de lã, ela não vai vender nunca, seu cliente não vai querer nunca. Porque o que se faz com uma peça assim, uma saída de praia, que é um modelo, né? O modelo pode estar bem cavadinho, bem bonitinho, mas se é num tecido de lã, que é um tecido de inverno, aquela peça, ela não vai ter valor nenhum para sua cliente. Aí ela vai ficar agarrada, ela não vai vender. Então, é sobre isso que eu estou falando. É identificar o tecido certo para fazer aquela peça certa. Tanto para o seu cliente, tanto para você mesmo fazer suas peças para poder vender. E aí você tem que estar antenado aí às estações do ano. Por exemplo, falei do final de ano, eu falei também do início de ano, mas não falei para você do inverno. No inverno mesmo, os tecidos são tecidos que são mais pesados. As cores normalmente são cores mais sóbrias, né? As estampas florais desaparecem, aí ficam mais os xadrezes em alta, ou estampas mais psicodélicas, ou coisas assim mais abstratas, os tons de cores são tons assim mais terrosos, outrora mais acinzentados. Então, é importante você também se preocupar com esses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer com que você fature aí no final do mês com a sua produção, não fique com as peças garradas. E também é importante você saber instruir a sua cliente nesse tecido, porque entenda que você não apenas costura, você presta uma consultoria de moda aí para sua cliente, porque a cliente, normalmente, ela só quer a roupa, mas ela não entende de tecido, e é importante você saber direcioná-la aí, tá bom? Quais os tipos de problema que você pode ter se você escolher o tecido errado? Primeiro deles é no caimento da peça, como eu te falei. Aquela peça ela não vai ter um bom caimento. Aquela peça ela pode ter um corte perfeito, aquela peça ela pode ter um modelo lindo, as suas costuras, os seus acabamentos podem estar impecáveis, mas se o tecido não for ideal para aquela peça, ela vai ficar com um caimento muito ruim e não vai ter valor para sua cliente, tá? Esse aí eu vejo como o principal problema de você escolher o tecido errado na hora de costurar suas peças, tá? Gente, mas eu sei que você sofre muito, né? E fala assim, mas as pessoas, os vendedores, né, não sabem indicar os tecidos para a gente chega lá e eles não conseguem mostrar. Eu chego pedindo, eu quero um linho, e aí eles não sabem, fala que não tem, ou não mostra, não encontra, não acha, ou quando acha, não é aquilo. Então, é por isso que eu estou te dando essas dicas hoje, justamente para você ter essa independência, para você mesma conseguir encontrar o tecido ideal para a ocasião ideal e para a peça ideal. É importante que você tenha essa percepção e não dependa de outros para poder fazer isso para você. Porque pensa, o vendedor, ele quer vender. E se você não sabe identificar o tecido ideal para você, que é a costureira e que vai fazer a peça, o vendedor, ele quer te vender. Às vezes aquele tecido não vai ser bom para o que você precisa, mas ele vai usar tanto da lábia dele ali para poder te vender e vai acabar vendendo para você se você não souber isso. Então, tenha sua independência, você mesmo chega na loja, fuça, procura, pega nos tecidos, gente, pega, sente o toque daquele tecido, observa, busca pela descrição ali, normalmente vem nas etiquetas do que aquele tecido é feito, qual é a sua fibra, é importante você saber isso, tá? Para ser uma costureira de valor,
para ter peças aí que sejam desejadas, peças impecáveis, é importante que você esteja antenada aos tipos de tecido e quais são também as tendências do mercado para o momento atual pelo qual nós estamos vivendo, tá? Olha só, e escolher o tecido certo, ele vai te ajudar muito, viu? Gente, eu esqueci de trazer água aqui para mim, tá? O tecido, gente, ele é a apresentação da peça. Pensa aí uma roupa aí bonita, linda, mas com a estampa de galinha pintadinha. Aquele vestido, ele pode ser um vestido de gala. É lógico que tem gosto para tudo, tem gente que usa, gente. Mas eu estou dando um exemplo aqui que vai ser uma coisa que vai ficar bem estranha, né? Bem garrada. É sobre isso que eu estou falando com você. Você pode fazer a peça mais linda, mais maravilhosa, mas se você não teve ali a percepção de escolher uma estampa, porque uma estampa de galinha pintadinha, você não vai colocar no vestido de adulto. Você não vai fazer uma peça de adulto com essa roupa. Para uma roupa de criança, vai ficar ótimo. A criança vai amar, mas uma criancinha, assim, né, de até 3 aninhos de idade, talvez. Mas você não vai conseguir ter um valor nessa peça se ela for aí uma peça de adulto. Eu te falei algo óbvio que talvez você nunca vá fazer, mas para que você possa entender. Por exemplo, se você vai fazer roupa plus size. O que nós entendemos aí de roupa plus size? São roupas de tamanhos, né, maiores para as pessoas que são mais gordinhas. E nós, quando estamos mais gordinhas, nós queremos o quê? Criar a ilusão de que nós estamos mais magras. E as roupas, elas têm esse potencial, principalmente os tecidos. O que a regra diz? Que estampas muito grandes, com fundos de cores claras, aumentam as nossas medidas, causam a ilusão de ótica de que nós estamos maiores. Então, se você vai trabalhar com roupas plus size, para um público plus size, você tem que observar que você não vai utilizar estampas de fundo claro, que você não vai utilizar estampas que sejam com motivos tipo florais muito grandes, porque isso vai aumentar as medidas da sua cliente e o que ela não quer é ficar com a ilusão de que ela está maior ainda. Então, o tecido, a estampa e a cor são detalhes aí importantíssimos na hora que você for costurar suas peças. E é importante você entender disso para poder saber falar isso para a sua cliente, tá? E, ó, uma das coisas, onde é que as pessoas mais erram aí na hora de escolher o tecido? E eu costumo dizer, e eu tenho quase certeza que talvez você faça isso, é querer economizar na hora do tecido. Isso mesmo. Você sabe que a peça vai gastar 1,20 m, né? Vamos lá, você vai fazer uma blusa aí com 1,20 m de tecido. Mas aí, você achou ali aquele tecido um pouco caro, né? E aí, você vai querer economizar nesses 20 tecidos e falar assim, vai dar para fazer com 1 metro. Pronto, você compra ali 1 metro de tecido. Pode até ser que dê, mas faltou ali um viés para o acabamento. Faltou ali um pedacinho para poder fazer o punho ali da manga. E aí você não tem como fazer uma emenda com outro tecido. Aí você vai lá para poder comprar o pedaço daquele tecido. E aí você não encontra. Aí você fica com a peça lá parada, agarrada, por causa de um pedacinho ali de 20 centímetros de tecido que faltou. Uma economia, talvez, vamos supor que o metro do tecido seja R$20, tá? Para você comprar 1,20 m desse tecido, você vai gastar R$24. E aí, para você quis economizar e não comprou 1,20 m, comprou apenas 1 metro, você economizou R$4. E aí, por causa desses R$4 que você achou que estava economizando, você vai ficar com a peça agarrada lá de no mínimo R$50. Por quê? Porque você não encontrou mais o tecido do mesmo para poder fazer o detalhe da peça. Outra coisa que pode acontecer é você encontrar o tecido. E aí, aqueles 20 centímetros que estavam faltando ali, naquele tecido que você deixou de comprar, para poder comprar 1 metro, achando que ia dar, aqueles 20 centímetros unidos por inteiro ali no tecido em 1,20 m, ele dá para poder cortar uma manga, por exemplo, a manga da camisa. Mas, se você
fez o risco da blusa toda, né, da camisa toda. E aí, faltou 20 centímetros para você finalizar com a manga, você vai ter que cortar a frente e costas, vai faltar a manga, porque está faltando 20 centímetros só unido no tecido, que aí você aproveita os recortes, né? Os buracos que ficam ali no seu risco para poder fazer. Mas se você for comprar tecido apenas para poder fazer a manga, os 20 centímetros sozinho, separadamente, aqui eu estou até com a minha fita métrica, né? Se você comprar aí os 20 centímetros só, separado do tecido, esse 20 centímetros sozinho não dá para você fazer a manga. Aí você tem que comprar de novo aí, no mínimo aí, 40 centímetros, o dobro praticamente. Então, gente, não adianta economizar. Se a peça gasta nesse sentido aí, para poder economizar tecido, achando que você está fazendo uma grande economia por causa de R$4, R$6, isso faz com que você perca dinheiro lá na frente, porque às vezes falta tecidos para o acabamento, e o acabamento são detalhes na roupa que agregam valor a ela e faz com que a sua peça custe mais para o seu cliente, que o cliente enxergue mais valor nela. Então, não vale a pena você economizar em 20 centímetros aí do tecido. Eu sou a favor de sempre comprar uns 10 centímetros a mais. Você fez os cálculos, se aquela peça gasta 1,5 m, compra 1,60 m. Porque às vezes pode acontecer algum probleminha ali na hora de costurar e você precisa cortar uma peça que faltou ou que estragou, e aí você não tem aquele tecido mais. E é bom você falar isso para o seu cliente também. Se é o cliente que traz o tecido para você costurar, é importante que você deixe claro para ele, ó, esse tecido que você trouxe é pouco, você vai precisar comprar mais. E é importante você saber falar isso com o seu cliente, deixar tudo combinado antes, para depois você não ficar aí preocupada, achando que o erro foi seu. Na verdade, não foi. É uma economia boba aí, que não vale a pena no final das contas. Gente, olha só. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para você escolher os seus tecidos aí corretamente. Se você tem lápis e papel aí, anota, porque essas dicas são valiosas. São dicas que eu aplico aqui no meu trabalho e que me servem muito. São dicas simples, mas que muitas vezes nós ignoramos. Então, anota e tenha isso em mente, tá? Quando você sair para poder comprar tecido, tenha em mente a peça que você vai fazer. Se possível, leve até uma foto dela, para você visualizar e ver o caimento daquela peça, tá? Observe também o momento, o clima e a ocasião que a sua cliente vai usar aquela peça. Se vai estar frio, então você vai escolher um tecido mais encorpado para aquela peça, né? Se é um lugar, né, quente, que faz muito calor, então aí você também tem que saber e escolher tecidos que tenham fibras aí, fibras naturais e tudo, tá? Se é uma ocasião mais formal, se é noite, você pode optar por tecidos que tenham um brilho, né? Um reflexo, tipo um cetim, uma organza. Ou se é dia, aí você já tem que saber que o brilho talvez não vai ser algo muito confortável que a sua cliente vai querer usar durante o dia. É importante você prestar atenção nesses detalhes e, ao sair para as compras, levar isso tudo anotado para você não comprar coisas desnecessárias, para você ter foco na hora da compra. Porque quando você chega ali na loja, e eu sei que é o que muitos reclamam, você vê tantos tecidos ali na sua frente, aí você fica perdida, você não consegue escolher. Mas quando você chega na loja, na sua mente, no papel, ó, na visão, o que é que você vai fazer, aí fica difícil você desviar a sua atenção e desviar o seu foco para tudo aquilo que tem ali ao redor naquela loja. Outra coisa, pegue no tecido. Não adianta você falar assim, eu quero 1 metro aí de linho. 1 metro de linho. Aí, aqui o linho, o vendedor trouxe para você. Corta aí 1 metro para mim. Você nem pegou, nem sentiu o toque daquele linho.
às vezes aquele linho é misto, o vendedor não falou isso para você, porque às vezes nem ele sabe, e você quer 100% linho mesmo. Existem linhos mais pesados, existem linhos mais leves. Se você for fazer uma calça, por exemplo, talvez você vai querer um linho mais leve, ou se você for fazer uma camisa, um linho mais pesado para a calça, um linho mais leve para a camisa. Então, é importante que você sinta o toque desse tecido, sinta a textura dele, sinta o caimento, sinta a leveza. E isso é só tocando, é só pegando que você vai fazer isso. Então, é importante que você toque nos tecidos aí quando você for comprar, tá? E outra dica que eu te dou é você escolher as fibras mistas, né? Por exemplo, o viscolinho é uma mistura de viscose com linho. A viscose é uma fibra artificial e o linho é uma fibra natural. Essas duas junções fez com que esse tecido seja um tecido assim leve. Tá? Antigamente o linho até pinicava, né? E hoje tem os processos mais modernos que já não tem mais esse incômodo do linho. Mas é importante, tem o viscocrepe também, que é uma viscose com a mistura de crepe, tem a sarja com elastano, tem a tricoline com elastano, todos esses nomes que eu estou falando com você são tecidos que são mistos, que têm misturas aí nas suas fibras e faz com que as peças sejam mais modernas, tá? Tem o jeans também com elastano e infinitamente aí muitos tecidos que são tecidos planos, que tem em sua composição elastano. E isso faz com que a roupa fique mais, que tenha um caimento melhor no corpo, principalmente se for roupa justa. Optar por tecidos com elastano também evita muitos ajustes, porque se ficar um pouquinho apertado ali, você sabe que não vai ter problema, porque a peça ela vai esticar, então ela vai aderir, vai adaptar melhor ao corpo da sua cliente. Então, observe sempre isso. Opte por tecidos com elastano, principalmente se você trabalhar com sob medida. Se você trabalhar com pronta entrega também, é legal porque aquela peça talvez ela vai servir um número a mais que você fizer por causa do elastano. Se é um tamanho P, talvez ela vai vestir até o M, porque com elastano ela vai dar uma cedida, ela vai dar uma esticada e vai servir naquela cliente também, aumentando assim as possibilidades aí de venda. Outra dica que eu quero te dar também, você, quando chegar na loja para poder comprar os seus tecidos, você vê aquela infinidade de tecidos, aí você fica na dúvida, será que eu compro esse? Será que eu compro aquele? Será que eu compro esse? Será que eu compro aquele? Se a peça de tecido que você vai comprar te gerou dúvidas, já descarta. Opte por aquela que, ao primeiro momento, já te deu uma identificação. Não, bati o olho, é essa aqui. Se ela não trouxe nenhuma dúvida para você em relação à peça que você vai fazer, em relação ao gosto da sua cliente, então é aquele tecido que você vai levar. Essa é uma fórmula que eu uso aí na hora de comprar, para poder não comprar tecido demais, para poder não ficar com dinheiro parado. Se você compra tecido que você não sabe o que você vai fazer com ele, normalmente aquele tecido fica parado ali no seu ateliê e é dinheiro que você perde, viu? Então é importante que você enxugue aí as contas e compre realmente aquilo que você vai utilizar. Compre tecidos que sejam bonitos, tecidos que sejam na moda. Às vezes você pega aquela promoção lá, tá aquele monte de tecido ali na promoção, mas aqueles tecidos não são desejo. Se você trabalha com moda principalmente, você vai às vezes gastar um tempão para fazer aquelas peças e o tecido não é desejado, o tecido não é bonito, o tecido não é confortável, então a peça vai ficar agarrada e não vai vender. É importante que você tenha essa percepção, tá bom? Gente, nossa live de hoje está chegando ao fim. Eu agradeço muito você que esteve comigo aqui até agora. Se você ainda não me acompanha aí nas redes sociais, eu te convido a fazer isso e ajudar o nosso canal a crescer. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com as suas amigas, com costureiras que você conhece, está precisando aprender um pouquinho mais aí comigo. E é um grande prazer eu poder estar aqui compartilhando os meus conhecimentos com você, tá bom? Deixa sua curtida, isso nos ajuda muito a crescer. Muito obrigada pela sua presença, eu te desejo um ótimo restante de noite aí, fiquem com Deus e um beijão aí no coração. Tchau, tchau.